e espero conseguir fazer-me entender por todos aqueles que me escutam. Vou falar em português, mas vou tentar falar de forma que permita compreender a exposição. Então, o tema desta conferência é como desenvolver o raciocínio matemático na sala de aula. E um dos grandes objetivos do ensino da matemática é desenvolver a capacidade de raciocinar. Mas é preciso perguntar o que é raciocinar? Quais os aspectos fundamentais da capacidade de raciocínio? De que modo pode o professor na sala de aula promover o desenvolvimento desta capacidade? São questões que irei analisar procurando conjugar perspectivas teóricas e exemplos concretos. Comecemos por a questão de saber o que é o raciocínio e a relação entre raciocinar e pensar. É um lugar comum dizer-se que a matemática requer raciocínio e também que desenvolve o raciocínio. Mas o termo raciocínio tem muitos significados: depreender, julgar, compreender, pensar de forma lógica, apresentar razões, ponderar, refletir. São tudo significados dados pelos dicionários. Desde logo coloca-se a questão se raciocinar será o mesmo que pensar ou se será, de modo mais específico, pensar de uma certa maneira. No meu entender, considero que se deve atribuir a raciocinar um significado mais restrito que pensar. Na minha perspectiva, raciocinar é realizar inferências de forma fundamentada, ou seja, partir de informação dada para obter nova informação através de um processo justificado. Portanto, raciocinar será estabelecer inferências ou conclusões a partir de factos conhecidos ou assumidos como verdadeiros. Mas isso deve ser feito de forma fundamentada e não mais ou menos ao acaso. Descrever um objeto, relatar um acontecimento, exprimir um sentimento ou formular um desejo são pensamentos, mas não são raciocínios. E, portanto, pensar terá muitas variantes, uma delas é raciocinar. O raciocínio não é exclusivo da matemática. Existe em todos os domínios do conhecimento, bem como na vida do dia a dia. Há alguns aspectos, no entanto, que são característicos da matemática. Desde logo, há a referir a importância do raciocínio dedutivo, que ocupa um lugar fundamental nesta ciência. Em matemática, assumimos um conjunto de afirmações como verdadeiras, axiomas ou postulados, e assumimos um conjunto de regras de inferência para obter novas afirmações válidas, teoremas. Vejamos um exemplo. Mostrar que dois ângulos verticalmente opostos são iguais. Temos aqui os dois ângulos, AOB, DOC, e temos aqui uma demonstração que mostra que o ângulo AOB é igual ao ângulo BOC, esta soma dá um ângulo raso, é por construção. A mesma coisa com os ângulos DOC e BOC, é um ângulo raso por construção. Então podemos igualar as duas expressões da esquerda das equações precedentes. Duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si, é a transitividade da relação de igualdade. E, finalmente, o ângulo AOB igual ao ângulo DOC, pois subtraindo a mesma quantidade a ambos os membros de uma igualdade, obtém-se uma nova igualdade. É a monotonia da relação de igualdade. Deste modo, raciocinar dedutivamente envolve, sobretudo, encadear asserções de forma lógica e justificar esse encadeamento. É exatamente o que acabámos de ver. Desde que a cadeia de deduções esteja isenta de erros, o raciocínio dedutivo produz conclusões que são necessariamente válidas.
e, portanto, o raciocínio dedutivo constitui o elemento estruturante por excelência do conhecimento matemático, sendo através dele que se validam as afirmações matemáticas. A importância do raciocínio dedutivo em matemática é de tal ordem que Davis e Hersh, autores importantes do campo da matemática, afirmam que mesmo a dedução é o selo da matemática. Mas temos também o raciocínio indutivo. As novas descobertas, na maior parte dos casos, não surgem através de raciocínio dedutivo, foi o que vimos, mas sim de raciocínio indutivo e abdutivo. Esta questão que aqui está apela à realização de um raciocínio indutivo. É dado uma sequência com quadrados, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, pergunta o quarto termo, quantos quadrados negros tem, e depois, e o termo de ordem n, quantos quadrados negros tem. Jorge Spolia valorizou, é um autor importantíssimo no campo da educação matemática, Jorge Spolia valorizou de forma muito forte o papel do raciocínio indutivo em matemática. Como indica, a indução é a inferência de uma regra a partir da observação do que é constante em casos particulares. Portanto, olhando aqui para os vários casos particulares, procurar inferir uma regra, neste caso, acerca dos quadrados negros. A abdução tem algumas semelhanças com a indução, mas é um pouco diferente. Foi teorizada por um autor, Charles Peirce, que afirma que a abdução, ao fim e ao cabo, não é senão conjectura. É um processo de escolher uma hipótese. Assim, o raciocínio dedutivo tem um papel fundamental na validação do conhecimento, mas os raciocínios indutivo e abdutivo têm um papel muito importante na criação de novo conhecimento. Então, eu centrar-me-ei em dois processos fundamentais do raciocínio. O processo de generalizar, que é fundamental no raciocínio indutivo e no raciocínio abdutivo, e justificar, que é muito importante no raciocínio dedutivo. É necessário falar também das representações, porque não é possível aceder diretamente ao raciocínio matemático dos alunos. Para que eles comuniquem o raciocínio, é necessário que ele seja expresso através de alguma representação. E, portanto, somente ao observar as representações dos alunos, nós podemos compreender os modos de interpretação e de raciocínio que eles têm. Para além de permitirem dar a conhecer o raciocínio, as representações são um suporte essencial para a realização desse mesmo raciocínio. Sem representar de alguma maneira os conceitos matemáticos, é impossível fazer inferência sobre eles. Ora bem, as representações podem ser variadas. Um autor, que é George Brunner, psicólogo, estabeleceu uma categorização muito conhecida em representações ativas, icónicas, simbólicas. As representações ativas são essencialmente objetos ou movimentos, as icónicas são figuras e as simbólicas pode ser a linguagem verbal ou a linguagem simbólica. E temos aí alguns exemplos. Temos também aqui uma questão, que é saber que lugar para os diferentes tipos de raciocínio na sala de aula. Durante muito tempo, os estudos em educação matemática centravam-se exclusivamente no raciocínio dedutivo e olhava-se para o raciocínio indutivo e abdutivo como obstáculos ao raciocínio matemático. Mas houve uma grande mudança a este respeito. Ultimamente, em vez de se ver estes tipos diferentes de raciocínio como estando em conflito, eles passaram a ser vistos como complementares. Cada um tem um papel importante e insubstituível.
o raciocínio indutivo e abdutivo na criação de novo conhecimento e o raciocínio dedutivo na sua validação. Temos então alguns modelos para falar do raciocínio matemático. O modelo 1, dos autores americanos, tem esta ideia central, que raciocinar matematicamente é um processo dinâmico que envolve conjecturar, generalizar, investigar porquê e desenvolver e avaliar argumentos. E aqui vemos o papel central daquelas ideias que eu enunciei há pouco, a generalização e a justificação que têm destaque neste modelo. Um outro modelo que eu desenvolvi com os colegas em Portugal apresenta o raciocínio, também coloca a generalização e a justificação como elementos desse raciocínio, em conjunto com outros aspectos. A generalização associada ao raciocínio indutivo e abdutivo e a justificação mais associada à dedução. E, portanto, novamente, estes dois conceitos a terem um papel muito importante. Vamos ver exemplos, que é uma boa forma de procurarmos perceber estas ideias. E temos aqui uma tarefa, uma tarefa que envolve equivalência de frações. A pergunta é, será que 2/4 é igual a 8/16? Uma aluna, Catarina, responde afirmativamente, temos aí a resposta que ela escreveu, e sem que lhe tenha sido perguntado, avança de imediato com uma justificação. A justificação que a Catarina apresenta, que está aqui, é associada a uma mudança de representação. Ela passa da representação simbólica, em fração, para outra representação simbólica em numeral decimal. Depois, a pergunta seguinte, a B, a aluna detalha mais justificação. Ela já tinha dado a justificação na pergunta anterior, portanto, ela detalha a justificação, é basicamente a mesma, mas com mais detalhe. E acrescenta uma generalização. Um número a dividir pelo seu dobro é igual a 0,5. E, portanto, esta aluna faz isto porque nas aulas com a professora tinha sido bastante incentivado este trabalho de os alunos apresentarem justificações, generalizações, e a aluna faz as duas coisas espontaneamente por ela, sem que tenha sido pedido. Primeiro, apresentando a justificação antes do pedido e depois apresentando a generalização. Isto é uma aluna com 10 anos, do 5º ano de escolaridade. Outra pergunta mais complexa está neste slide. Portanto, temos aqui o exemplo dos números, duas frações, e a pergunta, será que A sobre B maior que C sobre D? Eu vou voltar ao slide anterior, que eu acho que era uma situação muito interessante. Espero que possam ver o slide 13. Neste slide tínhamos aqui a pergunta, será que 2/4 igual a 8/16? E a aluna responde sim e escreve 0,5 igual a 0,5. Ou seja, a aluna dá uma justificação sem que tenha sido pedida a justificação. E depois na linha B, a aluna volta a dar a mesma justificação, com um bocadinho mais de detalhe, e escreve uma generalização. Um número a dividir pelo seu dobro é igual a 0,5. A diferença entre o número de quadrados pretos, que é a primeira parte da expressão, menos o número de quadrados brancos, a ver se é igual aos quadrados cinzentos, e obtém uma identidade. E, portanto, temos aqui exemplo de um aluno a fazer um raciocínio dedutivo, que é um exemplo que me parece bastante interessante. Embora o aluno tenha feito nesta tarefa, primeiro, raciocínios indutivos, nomeadamente para estabelecer os termos gerais.
temos aqui a sequência das figuras e a pergunta é: mostra que a diferença entre o número de quadrados pretos e o número de quadrados brancos é igual ao número de quadrados cinzentos. E então este aluno faz a diferença primeiro, 2 menos 0 igual a 2, está escrito no lado direito, no próprio slide, o que o aluno escreveu em manuscrito. Figura 2, diferença 6 menos 3 igual a 3. Figura 3, diferença 12 menos 8 igual a 4. Ou seja, aqui o aluno está fazendo um reconhecimento da situação. Depois fez uma coisa interessante, que é escrever os termos gerais em baixo do lado esquerdo, aqui, e depois escreve uma expressão para fazer a verificação algébrica da igualdade pedida, ou seja, a diferença entre o número de quadrados pretos, que é a primeira parte da expressão, menos o número de quadrados brancos, a ver se é igual aos quadrados cinzentos, e obtém uma identidade. E, portanto, temos aqui exemplo de um aluno a fazer um raciocínio dedutivo. Eu agora vou passar para o slide seguinte, que é o slide 17. Tem a aula em 3 fases. É um modelo de aula propício ao desenvolvimento do raciocínio. Chamamos a isto a aula exploratória ou aula em 3 fases. Esta aula organiza-se do seguinte modo. Primeiro, introdução da tarefa, promovendo o envolvimento dos alunos. Segundo, trabalho autónomo dos alunos, que é realizado em pares, em grupos ou de modo individual. Terceiro, discussão coletiva, com apresentação e confronto de resoluções e síntese final. Nesta tarefa, temos aqui um exemplo de uma tarefa envolvendo 3 equações com um momento de discussão coletiva. A pergunta, temos 3 plantas, 3 alunos, e cada uma das plantas, o seu crescimento é dado por uma equação como está no slide. E pergunta em que dia é que a planta da Catarina tem a mesma altura que a planta do Ricardo e de que a Inês. E segunda pergunta, atendendo aos resultados obtidos na questão anterior, que relação existirá entre os gráficos das funções C e R e das funções C e I? E, portanto, passando ao slide 19, temos aqui um momento da discussão coletiva. A professora começa por pedir uma justificação. Porque é que as duas retas, porque é que têm que ser 2 retas paralelas? E o Vasco responde dando uma justificação. Porque o da Catarina e do Ricardo começaram com 2 centímetros de altura e vão sempre a acrescentar, digamos, ele quer dizer a mesma quantidade, e depois o gráfico da Inês começou com 1 centímetro de altura e também a somar ou a acrescentar a mesma quantidade. E a professora pergunta, então, só há outra hipótese das retas não se intersetarem sem serem paralelas? Pergunta a professora. Vários alunos não. E então a professora apresenta um gráfico, mas, no entanto, a professora já sabia que o aluno Vasco tinha observado uma coisa no seu trabalho, durante o período do trabalho autónomo, e pede ao Vasco para indicar o que é que tinha descoberto. E diz a professora: e ainda quero que o Vasco partilhe connosco aqui uma coisa que observou muito interessante. E diz o Vasco: como a Catarina e o Ricardo começaram com a mesma altura e como ambas as plantas crescem ao mesmo ritmo, não se vão cruzar. A da Inês, como cresce todos os dias, e a professora pergunta: não se vão cruzar estas aqui?
E diz o Vasco, então já estão cruzadas. E a professora, a seguir, melhora, digamos, esta expressão matemática e diz, já estão sobrepostas, coincidentes. Portanto, temos aqui um exemplo de como a professora, valorizando a resposta do aluno, introduz um termo mais correto. E o Vasco diz, a da Inês, como todos os dias cresce a mesma altura das restantes, e como sou com menos 1 centímetro, vai sempre ficar mais pequena, quer dizer, vai sempre ficar com um valor inferior. Vai sempre ficar mais pequena, exatamente, diz a professora. Portanto, isto é um exemplo de um momento de discussão coletiva, ou seja, a tal discussão que eu falava há pedaço na aula em 3 fases. Portanto, recordo uma primeira fase em que é proposta uma tarefa, depois os alunos vão trabalhar na tarefa e trabalham na tarefa individualmente, aos pares, ou em pequenos grupos, e depois há esta discussão coletiva com toda a turma em que se analisa soluções a que os alunos chegaram. E se procura ver justificações para as diversas questões, procura-se perceber, quando há diferenças, o que é que está correto, o que é que não está, e, portanto, esse é um momento de discussão, é um momento que é muito importante neste tipo de aula. Portanto, temos uma justificação, temos uma conjectura e temos um redizer por parte da professora. Ora bem, então, o que nós temos aqui na abordagem exploratória, eu passei para o slide 20, os alunos trabalham em tarefas para as quais não têm um método de resolução imediato. Portanto, tarefas que não são propriamente exercícios, são algo um pouco mais complicado para os alunos. Eles têm que pensar, têm que construir o seu próprio método de resolução usando os seus conhecimentos prévios. E, portanto, eles têm a oportunidade para construir ou aprofundar a sua compreensão dos conceitos, dos procedimentos, das representações e das ideias matemáticas. Deste modo, os alunos assumem um papel ativo na interpretação das questões, na representação da informação e na concepção e concretização de estratégias de resolução. E, muito importante, são chamados a apresentar e justificar os seus raciocínios. Portanto, os alunos trabalham a partir de tarefas. Isto significa uma mudança muito grande no papel do professor. O professor, em lugar de ensinar diretamente procedimentos e algoritmos, mostrando exemplos e propondo exercícios para os alunos praticarem, ele propõe aos alunos tarefas para descoberta e promove momentos de discussão com negociação de significados e argumentação. Portanto, é um modo de trabalho que nós chamamos de abordagem exploratória. E, portanto, tem aqui dois suportes principais. A escolha das tarefas apropriadas, isto é o slide 21, que são suscetíveis de promover a construção de conceitos, a formulação de estratégias de resolução de problemas, conjecturas e justificações. Por um lado, as tarefas, por outro lado, o estabelecimento de um ambiente de comunicação na sala de aula, capaz de favorecer a participação e reflexão por parte dos alunos, com relevo para os momentos de discussão coletiva. E, portanto, esta abordagem, a abordagem exploratória, enfatiza a construção de conceitos, a modelação de situações e também a utilização de definições e propriedades de objetos matemáticos para os alunos fazerem raciocínios, ou seja, os alunos poderem generalizar e justificar. Pergunta, então, os cálculos, a capacidade de realizar cálculos deixa de ser importante? Não, claro que não.
Os aspectos do cálculo, os aspectos computacionais, continuam a ter toda a sua importância. No entanto, com esta abordagem pode-se valorizar os aspectos conceituais. Ou seja, é importante obter os resultados, mas mais importante é perceber a estratégia que foi usada e a sua justificação, porque é isso que pode ser usado depois noutras tarefas. E, portanto, temos aqui a abordagem exploratória. Para podermos realizar esta abordagem, precisamos de certos tipos de tarefas. Tarefas para promover o desenvolvimento do raciocínio, elas devem ter certas características, têm natureza diversa, diferentes graus de desafio e devem incluir questões exploratórias ou problemas. Devemos ter tarefas que permitam uma variedade de processos de resolução e tarefas que incluam questões que incitem a formulação de generalizações e também questões que solicitem a justificação de respostas ou processos de resolução. Isto são as tarefas. Agora temos as ações do professor. O slide 23. Se não estiverem vendo, diga. Ações do professor para desenvolvimento do raciocínio. No trabalho autónomo, o papel do professor é acompanhar a resolução da tarefa, dando apenas indicações necessárias, sem reduzir de modo significativo o desafio da tarefa. Porque se o professor dá uma tarefa interessante e explica tudo como é que a tarefa se faz, os alunos já não têm nada para pensar. E de facto, perdemos o valor da tarefa, desapareceu. Portanto, a tarefa deve ser uma tarefa para que os alunos possam, efetivamente, ter uma oportunidade de se aplicar e de trazer eles próprios representações e estratégias criativas. Isto enquanto os alunos trabalham naquela fase do trabalho autónomo. Na discussão coletiva, aspectos que é importante o professor ter em conta são encorajar a partilha de ideias, explorar desacordos entre alunos. Quando existem desacordos entre alunos é excelente, porque podemos pedir para eles argumentarem, apresentarem os seus argumentos, as suas justificações e tentar que cheguem a uma conclusão sobre quem é que está certo e quem é que não está. O professor também é importante que possa aceitar e valorizar contribuições incorretas ou parciais, promovendo uma discussão que ajude a complementar ou clarificar ou eventualmente desconstruir uma afirmação se ela estiver incorreta. E solicitar que os alunos identifiquem justificações válidas e inválidas, enfatizando aquilo que valida uma afirmação. São ações do professor e durante todo o trabalho, slide 24, durante todo o trabalho, o professor deve poder solicitar aos alunos a explicação do porquê e justificações alternativas. Quando for possível propor uma demonstração, ou pedir aos alunos para fazer uma demonstração, não se deve perder a oportunidade. Bem como desafiar os alunos a ir além da tarefa, quer pela formulação de novas questões, quer pela formulação de generalizações. E chegamos ao último slide, 25, a conclusão. Portanto, o raciocínio matemático é uma capacidade transversal em matemática, não é exclusiva da matemática, mas pode ser promovida de modo muito importante no trabalho em matemática. E daí toda a importância que eu, nesta conferência, atribuí ao raciocínio. Vertentes fundamentais do raciocínio em matemática são as justificações,
são o alicerce do raciocínio dedutivo e as generalizações obtidas, na sua maioria, de forma indutiva. O trabalho em torno do raciocínio matemático não é exclusivo dos anos de escolaridade mais avançados. Pode e deve começar nos primeiros anos, ou seja, nos primeiros anos os alunos podem fazer generalizações, o professor pode pedir e os alunos conseguem fazer, e, de igual modo, justificações. Para dar maior visibilidade ao desenvolvimento do raciocínio matemático, podemos usar a abordagem exploratória, que é uma abordagem que ajuda muito ao desenvolvimento do ensino da matemática com compreensão. E este é o meu último slide. Muito obrigado. Fico à disposição para as perguntas que quiserem fazer. Agora podemos fazer as perguntas. Se tiver alguma, por favor, usar no chat próprio para isto. A pergunta diz: pode o raciocínio matemático se desenvolver também na fase adulta? Claro, a resposta só pode ser positiva. O raciocínio matemático, digamos, pode-se desenvolver em todas as idades. O que eu procurei mostrar aqui, nesta conferência, é que existe o raciocínio dedutivo, existe o raciocínio indutivo, mas os aspectos principais do raciocínio são a generalização e a justificação. É a base de todo o raciocínio. E isso pode pedir-se na escola primária, na escola básica, e pode pedir-se aos adultos para fazerem generalizações e depois para darem justificações. Justificar uma afirmação. E, portanto, isso não tem limitações de idade. Claro que os raciocínios muito elaborados só vão ser possíveis de fazer por quem conseguir fazer os raciocínios mais básicos, não é? Isso parece-me que será compreensível. Mas um desenvolvimento do raciocínio podemos conseguir com todas as idades. Temos uma pergunta de Oscar. Existe alguma relação entre a modelação e o raciocínio matemático? Na modelação existem vários processos que são usados, não é? Portanto, uma das etapas de modelação é um trabalho em matemática, e aí o raciocínio matemático é absolutamente necessário. Outra parte da modelação tem a ver com a compreensão da situação-problema. E aí haverá um raciocínio também que é necessário fazer, não necessariamente matemático. E o resto temos que estabelecer relações. A questão das representações de que eu falei tem uma grande importância tanto no raciocínio como na modelação. Portanto, a minha resposta é que existe muita relação entre modelação e raciocínio, embora sejam processos diferentes. Esta é a minha resposta para Oscar. Tenho aqui a pergunta de Javier. Qual é a relação entre o raciocínio e as atuais competências matemáticas? Na maior parte dos países, as competências matemáticas incluem o raciocínio. Portanto, o raciocínio é uma das competências matemáticas centrais. Aliás, atualmente, na OCDE, que é a organização internacional que promove o PISA, a OCDE coloca no central o raciocínio matemático. E, portanto, digamos, eu diria que o raciocínio matemático tem um lugar central nas competências matemáticas atuais. A minha resposta
para o Javier. Alexandra pergunta se o idioma é importante. Eu diria que não. Quer dizer, o raciocínio matemático nós podemos fazer em inglês, espanhol, português. Digamos, é muito importante podermos fazer uma boa combinação entre as representações matemáticas e a nossa linguagem natural, seja ela qual for. Se for o espanhol, é o espanhol. Se for o português, é o português. Essa relação entre linguagem matemática e língua materna é importantíssimo, mas a nossa língua materna, espanhol, português, está perfeitamente adaptada para desenvolver raciocínio matemático. Depois temos aqui uma pergunta de Oscar. Na formação de professores de matemática, muitas vezes não se inclui o desenvolvimento e promoção do raciocínio. É uma pena, Oscar. Eu acho que este assunto devia ser objeto de atenção na formação de professores. Nós, neste momento, na nossa universidade em Lisboa, temos um projeto exatamente que tem em vista apoiar os professores a adquirir ferramentas para promoverem o raciocínio dos alunos. Achamos que esta é, de facto, uma questão muito importante e estamos procurando produzir materiais. Dentro de 2 anos teremos materiais disponíveis que irão ajudar os formadores a conseguir fazer este desenvolvimento do raciocínio. Estou aguardando mais perguntas. Oscar está escrevendo. Sim, professor Oscar está escrevendo. Pois, o comentário de Oscar eu estou inteiramente de acordo. Se ensina matemática, que é fundamental, mas não se promove o raciocínio de matemática. E é importante fazer as duas coisas, ensinar matemática e ensinar a raciocinar em matemática. Porque esse raciocínio vai ajudar a aprofundar a capacidade de resolução de problemas dos alunos. Por isso, toda a importância que nós procuramos dar ao raciocínio dos alunos. E temos feito algumas pesquisas sobre o assunto e algumas estão disponíveis na internet, procurando no Scholar Google ou no ResearchGate. Poderão encontrar, e se alguém quiser, poderá pedir-me diretamente alguma coisa, eu procurarei ajudar se tiver possibilidade. Temos alguns participantes que estão escrevendo. Oscar e Alexandra. Alexandra, eu diria que o raciocínio pode começar a ser desenvolvido desde a pré-escola, entendendo que é pedir aos alunos para fazer generalizações, apresentar alguns exemplos, por exemplo, com uma sequência e pedir para eles indicarem qual é o termo seguinte. Já é uma maneira de fazer uma generalização. Portanto, encontrar uma regra de formação de uma sequência. Isso pode ser feito na pré-escola. E justificar. Os alunos também podem dar justificações. Portanto, desde
desde a pré-escola, passando pelos primeiros níveis em primária, sempre pedindo justificações, generalizações. E estas justificações poderão ser justificações de afirmações progressivamente mais complexas, que terminamos na demonstração matemática. Uma demonstração matemática é uma das atividades que os alunos encontram dificuldade normalmente quando chegam ao ensino secundário. Se nós começarmos justificando desde a escola primária e os alunos se habituarem a fazer justificações, nós estamos a ajudar os alunos a fazer provas matemáticas, demonstrações matemáticas. E, portanto, eu diria que este movimento de valorizar o raciocínio deve ser feito em todos os níveis a partir de primária. A geometria, a pergunta aqui do Oscar, se pode desenvolver o raciocínio nas diferentes áreas de matemática. É inteiramente de acordo. A geometria normalmente é muito usada para fazer demonstrações e para procurar que os alunos façam justificações recorrendo a propriedades matemáticas, mas isso também pode ser feito em aritmética e álgebra. Em todos os campos da matemática se pode apoiar o desenvolvimento do raciocínio. Pergunta o Xavier em que sítio web se podem encontrar os trabalhos mais recentes e teses de mestria e doutorado dirigidas. Há alguma informação na minha página, por exemplo, na mais recente, na Wikipédia, onde eu tenho alguma informação, mas também me pode mandar um e-mail que eu procurarei responder com informação mais personalizada. Isto pergunta de Xavier. Agora temos o Samuel escrevendo. Sim, o Samuel pode contactar, com certeza. Se contactar, eu terei todo o gosto em dar-lhe mais informação. Temos aqui Oscar e Marcela que estão escrevendo. Ok, o Oscar, muito bem. Tive muito gosto em compartilhar convosco estas ideias sobre o raciocínio. O raciocínio matemático é sobretudo uma tarefa do professor de matemática. O raciocínio, existe raciocínio em todas as áreas, mas cada área tem, digamos, faz o raciocínio sobre os seus objetos. E, portanto, o raciocínio matemático, eu acho que nós devemos assumir que é principalmente o professor matemático que tem que procurar promover. Embora, claro, os outros professores é bom que utilizem ideias matemáticas e ferramentas matemáticas. Se puderem pedir aos alunos raciocínios, melhor. Mas a responsabilidade é, sobretudo, nossa. A diferença entre raciocínio e pensamento, Samuel. Pronto, a minha ideia é que pensar é mais amplo do que raciocinar. Ou seja, se eu estou a descrever um objeto, eu estou a pensar, mas não estou a raciocinar. Se eu estou a relatar um evento, também estou a pensar, mas não estou a raciocinar. Se eu estou a indicar um sentimento, por exemplo, estou com muita alegria, ou formular um desejo, tudo isto são pensamentos,
mas não são raciocínios. O raciocinar é tirar uma conclusão, fazer uma inferência, dizer, eu com esta informação posso dizer esta coisa. Portanto, fazer uma inferência dedutiva ou indutiva. E, portanto, raciocinar é pensar, muitas coisas que nós fazemos como pensar não são propriamente raciocinar. Este é o significado que eu dou a estes conceitos. Muito bem, temos aqui uma mensagem da Marcela que agradece. Eu agradeço a vossa atenção. Uma mensagem de Samuel, também agradecendo, eu também agradeço a vossa atenção. Não sei se há mais perguntas. Talvez se o professor compartilhar seu contato no chat. Com certeza. Obrigado, professor. Já está. Não mais perguntas. Então, agradecemos, professor, imensamente pelo seu tempo, sua brilhante palestra, que muito contribuiu para o aprendizagem de todos nós. Muito Pois obrigado, eu João. lamento que tenha havido aqui dificuldades com os slides, mas Não há problema, vou explicar o que passa com isso. As transparências serão disponibilizadas em Funes. O professor enviará as transparências por e-mail, estarão disponibilizadas em Funes, que é o repositório digital de documentos. certo, eu vou enviar de pronto os slides. Está bom. Também o vídeo da conferência estará disponível na página web de uma empresa docente a partir da próxima terça-feira. Muito bem. Muito obrigado a todos que nos acompanharam hoje. Muito obrigado, professor João Pedro da Ponte, por compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado, professor. Eu tive muito gosto e desejo as maiores felicidades ao vosso projeto e as maiores felicidades também a todos os participantes. Muito obrigado da minha parte. Muito obrigado a todos os convidados e um ótimo final de semana a todos. Ok. Igualmente. Professor. Até pronto. Um abraço cordial.